Olá, queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui mais para mais uma sessão do nosso estágio supervisionado e ainda em matéria constitucional a gente vai dar seguimento àquela situação problema da doutora Mariana, certo? Hoje, nosso tema vai ser recurso de apelação. Antes de iniciar a aula para vocês, eu gostaria de lembrar vocês dos nossos prazos, dos nossos compromissos. Esses prazos são muito importantes que vocês cumpram para que dê tempo do tutor corrigir e devolver se acaso tiver alguma coisa para ser corrigida, porque isso irá compor a nota do estágio de vocês, tá? O estágio é uma disciplina, como outra qualquer, e ela é de cunho obrigatório, certo? Então, cumpra esses passos para que vocês possam ter a aprovação dentro aí da nota satisfatória, certo? Então, vamos lá. Antes de mais nada, a gente vai lembrar da situação problema da Mariana. Então, a gente lembra que Mariana é advogado lá da empresa Associação de Proteção dos Pescadores de Devastação, tá? Legalmente instituída, é uma empresa que já tem no seu bojo a proteção do meio ambiente. Aí houve um acidente, um desastre, né, um rompimento da barragem, que era de responsabilidade da empresa Montanha do Rio Sujo. Porém, essa empresa, ela não cuidava direito, né? Ela não fazia as devidas manutenções, foram feitas várias denúncias, a União foi avisada, foi comunicada várias vezes, houve aí fiscalização, mas não houve nenhuma medida ostensiva por parte da União, ou seja, a União permaneceu omissa, inerte, e o que ensejou no desastre, certo? Veja que de imediato para a reparação do dano, mesmo porque os associados, eles são pescadores e não podem mais pescar em virtude da poluição do rio, de imediato, a doutora Mariana, ela, representando a empresa, ingressou com uma ação civil pública para a reparação do meio ambiente e para cessar as atividades da empresa, que ainda estão causando danos, e reparação aí, uma indenização mensal, até que os trabalhadores possam voltar no montante de R$10 mil. Na nossa ação civil pública, fizemos o pedido liminar para cessar as atividades que ainda estavam causando dano e também para que houvesse lá a indenização prévia aos pescadores. A liminar foi negada, ingressamos com um agravo de instrumento, que foi nossa segunda peça. E lá no tribunal, o tribunal reformou a decisão e concedeu para a gente a liminar. Então, durante todo o curso do processo, os nossos pescadores, né, foram beneficiados aí pela concessão da liminar. Perfeito, o juiz julgou a ação civil pública e julgou improcedente em virtude da falta de comprovação da negligência, da imprudência ou perícia, ou seja, comprovação de culpa, certo? E julgou improcedente a ação. Perfeito. Então, veja que, diante desse cenário, né, o que a gente tem? Nós precisamos aí recorrer da decisão do juiz, né, que extinguiu o processo com fundamento que não houve a comprovação da negligência, imprudência e perícia da empresa reta, um pouco da União, afastando qualquer tipo de indenização. Então, é uma sentença que põe fim ao processo, né, uma decisão que põe fim ao processo chamado sentença. Em virtude dessa decisão, eu tenho um recurso cabível, que é o recurso de apelação. Antes de entrar no recurso de apelação, a gente precisa conhecer os principais princípios do recurso de apelação. Tá? Então, o primeiro princípio é o princípio da taxatividade. Esse princípio diz que só pode ser interpostos os recursos que são previstos em lei, seja no CPC, no artigo 994, ou seja em alguma lei especial, como é o caso da Lei de Execução Fiscal, que prevê os embargos infringentes. Mas tem que estar na lei. Fora da lei não é possível
impor, inventar um recurso, certo? E, no nosso caso, no Código de Processo Civil, os recursos cabíveis estão no 994, que fala da apelação, agravo de instrumento, o agravo a gente já utilizou, né? Embargo de declaração, recurso ordinário, especial, extraordinário, agravo em recurso especial ou extraordinário e embargo de divergência. Tá? Então, esses são os recursos que existem no CPC, mas podem existir outros advindo de lei especial. O segundo princípio é o princípio da unirrecorribilidade das decisões. O que isso significa? Em regra, para cada tipo de recurso, cada tipo de decisão existe tipo de recurso. Entendeu? Então, eles andam pareados. Então, se eu tenho uma sentença, vai caber apelação. Se eu tenho uma decisão interlocutória, cabe agravo de instrumento. Se eu tenho um acórdão, vai caber um acórdão, né? Eu posso interpor um recurso especial. Se eu tenho uma decisão omissa, né, uma sentença omissa, cabe o embargo de declaração. Porém, existem duas exceções. O embargo de declaração ele pode ser interposto da decisão omissa, ou seja, da sentença. Então, contra a sentença, se ela tiver omissa, obscura, né, ou contraditória, eu posso interpor embargo de declaração, para depois poder utilizar da apelação. Veja, uma só decisão ainda eu posso interpor dois tipos de recurso, se for necessário embargo de declaração. Cuidado, não é só porque pode que vai interpor, se não tem omissão, contradição, obscuridade, não tem o porquê interpor o embargo de declaração, porque ele vai ser julgado meramente protelatório. Tá? Então, aí tem a questão da até multa por litigância de má-fé. Também, ainda com o princípio da unirrecorribilidade, nós temos alguns acórdãos que, a depender da matéria que está sendo julgada, se ela tiver cunho constitucional ali, ao mesmo tempo do acórdão, eu posso tanto interpor o RESP quanto o REST, ou RE, né? O recurso especial e recurso extraordinário. Eles podem ser interpostos ao mesmo tempo contra o mesmo acórdão. Isso acontece em virtude do fundamento do acórdão. Se tiver matéria constitucional, eu posso, me autorizo levar já ao STF ao mesmo tempo que eu estou levando ao STJ, porque as matérias a serem discutidas ali vão ser diferentes. Tá? Terceiro princípio da fungibilidade. Esse princípio diz que o tribunal ele pode admitir um recurso por um outro. Ou seja, se você interpôs um recurso errado, o tribunal vendo o erro, desde que não seja o erro grosseiro, ou que a doutrina ainda esteja divergente sobre esse erro, pode receber um recurso pelo outro. Então, suponhamos que numa determinada situação, você interpôs a apelação, mas o recurso cabível é agravo de instrumento. O juiz que vai receber, né, que recebe uma apelação, ele pode pedir para corrigir, para mudar para agravo de instrumento a peça, concedendo prazo e tal. Aí ele pede a correção da via, da adequação da via, tá? E remete para o tribunal da forma como deveria ser, certo? Então, se você interpôs o recurso errado e não tem um erro grosseiro, não tem uma má-fé, o juiz ou o tribunal pode receber um recurso e pedir para corrigi-lo, dando prazo. Então, receber um recurso pelo outro. Então, esse é o princípio da fungibilidade. Está atrelado ao princípio processual da instrumentalidade das formas, né? Que o direito processual é o instrumento para alcançar o direito material. Então, não compete a ele ser um obstáculo a esse direito. Por isso, o princípio da fungibilidade, possibilitando ao juiz ou ao presidente do tribunal, né, receber um recurso pelo outro e depois ele adequa a via, inclusive estimando a parte contrária para fazer os devidos ajustes. Mas outro princípio muito importante para a questão da apelação é o princípio dispositivo, ou seja, a pessoa tem o direito de recorrer, ela não é obrigada a recorrer, ela só vai recorrer se ela quiser. Então, ela pode dispor, inclusive, abrir mão desse direito de recorrer. Né? Então, é um ato particular do sujeito. Outro princípio é o princípio do interesse recursal. Você não vai recorrer se você não tiver interesse. Ou seja, se não houve esse incumbência, se você não tem legitimidade,
né? Quem é que tem legitimidade? A parte que perdeu, autor ou réu, Ministério Público, terceiro interessado. Então, todas essas pessoas vão ter aí a legitimidade para recorrer. No entanto, aqui, no princípio do interesse recursal, além da legitimidade, eu tenho que ter a questão da sucumbência. O que é isso? Tem que ter perdido alguma coisa. Tem que ter deixado de ganhar alguma coisa também, é um tipo de sucumbência. Então, a sucumbência é justamente quando você não tem toda a tutela do seu direito concedida. De alguma forma, você perdeu. Tá? Então, seja ela parcial, seja total, mas o interesse de agir, interesse recursal, perdão, está voltado à questão de ter perdido aí no seu processo. Outro princípio é, agora em latim, tanto devolutum quanto apelato. Eu devolvo aquilo que eu apelo, né? Então, o que significa isso? O tribunal só pode apreciar aquela matéria que você apelou, ele não pode ir além daquilo. Então, suponhamos que você, num acidente de trânsito, você pediu indenização por dano material e moral, o juiz julgou improcedente. Aí você apela. Mas suponhamos que você apelou só do dano material. Você não quer saber mais de dano moral. Não quer saber. Só falou do dano material. Veja que, nesse caso, o tribunal só vai poder ver a matéria voltada para o dano material. Não vai poder discutir sobre o dano moral. Certo? Então, ele só pode ver, ele só pode julgar tudo correlacionado àquilo que foi recorrido, aquela parte da decisão que foi recorrida. Se toda a decisão for recorrida, o desembargador, o tribunal, a turma, ela vai apreciar todo o processo. Se for só uma parte, tudo que estiver dentro daquela parte, o tribunal vai apreciar. E o princípio da vedação da reformatio impejus. O que significa isso? Que ao tribunal é proibido reformar a decisão para piorar. Então, não pode piorar a decisão. É óbvio que pode existir algumas situações que sequer deveriam haver uma decisão. Por exemplo, quando o tribunal verifica alguma questão de ordem pública, por exemplo, competência absoluta do juiz, o que vai fazer com que o processo tenha que ser remetido ao juiz competente. Isso não significa que foi prejudicial ao recorrente, não. Significa que tem que adequar a via para poder haver um julgamento de acordo com a competência determinada. De qualquer forma, a regra geral, tá, é que a reforma feita pelo tribunal em qualquer recurso, não pode ser prejudicial ao recorrente. Certo? Aquela pessoa que recorre não pode ter aquela situação piorada, ou mantida ou melhorada. Certo? Então, esses são os principais princípios. Tem muitos princípios, mas esses são os principais que eu gostaria de trazer aqui para vocês. E aí, para o recurso de apelação, assim como qualquer outro recurso, nós temos os requisitos gerais de admissibilidade. Por que gerais? Porque o recurso especial, o recurso extraordinário, tem requisitos especiais de admissibilidade. Por exemplo, o pré-questionamento. Não é questão da apelação. A apelação, para poder interpô-la, é preciso aí ter os requisitos intrínsecos e extrínsecos. O que são requisitos intrínsecos? Aqueles que estão dentro do processo. Extrínsecos é aqueles que estão além do processo, fora do processo. Tá? Não diz respeito necessariamente ao conteúdo do processo. Então, são requisitos intrínsecos: cabimento, a legitimidade e interesse recursal. Cabimento. Contra essa decisão, cabe qual recurso? Então, você tem que adequar o recurso à decisão que você está recorrendo. Então, agravo de instrumento cabe contra a decisão interlocutória. Apelação cabe contra a sentença. Recurso especial cabe contra acórdão. Recurso extraordinário cabe contra acórdão. E assim sucessivamente. Legitimidade para recorrer como eu já disse, diz respeito à sucumbência, né? Ou seja, você só pode recorrer se você tivesse sofrido um prejuízo na decisão. E interesse recursal. Você tem que ter interesse em estar aí
recorrendo daquela decisão, né? Interesse de melhorar, algum interesse relativo à demanda. Tá? Por exemplo, o terceiro interessado, qual é o interesse dele? É porque a decisão atingiu, de certa forma, atingiu ele, o direito dele, o patrimônio dele. Certo? Os requisitos extrínsecos diz respeito ao que está de fora do processo. Por exemplo, não, são requisitos extrínsecos a tempestividade, o preparo, a regularidade formal e a inexistência de fato extintivo ou impeditivo de direito de recurso. Vamos lá. Requisito extrínseco de admissibilidade, tempestividade. O recurso tem que ser interposto dentro do prazo recursal. 15 dias para todos os recursos, com exceção de embargo de declaração, que são 5 dias. Preparo. Tem que ter recolhido as custas do recurso, salvo quando alguma questão legal isentar dessas custas, seja pela justiça gratuita ou seja pela própria lei que concede essa isenção, que é o caso da ação civil pública. Regularidade formal, ou seja, a regularidade formal diz respeito exatamente à forma como aquele recurso está sendo interposto, entendeu? Pela petição correta, né, de acordo com os dispositivos lá no 1009 do CPC. Tá? E, por fim, nós temos a inexistência de fato impeditivo e extintivo de direito. Ou seja, o que seria um fato impeditivo? Seria quando a pessoa renuncia ao direito de recorrer. Tá? Então, abre mão, não quer mais recorrer. E fato aí impeditivo do direito de recorrer, quando a pessoa interpôs o recurso, mas desiste do direito de recorrer. Tá? O extintivo é que acontece antes do recurso, através da renúncia, onde a pessoa não quer recorrer. O impeditivo ocorre depois do recurso, tá? Com a desistência, onde a pessoa desiste do recurso já interposto. Certo? Qualquer um desses não precisa da parte contrária concordar. Certo? Veja que esses requisitos são gerais. Alguns recursos vão além deles, como eu já havia falado. Outros são específicos e que vai ser examinado aí ao longo dos anos de estudo de vocês. Certo? Então, vamos lá ao que interessa, o nosso recurso de apelação, que é um recurso que cabe contra a sentença, conforme o artigo 1009 do CPC, e contra qualquer tipo de sentença, aquela que põe fim à fase cognitiva do processo, a fase de conhecimento. Veja que existem duas exceções de sentenças que não vão valer-se da apelação. Na lei de execução, em que contra a decisão, a sentença que julga os embargos de pequeno valor, o recurso cabível é embargos exigentes, isso está na lei de execução fiscal, e na falência, contra a sentença que decreta a falência, cabe agravo de instrumento e não apelação. Certo? Essas são as duas exceções para o cabimento da apelação. Certo? O recurso de apelação, assim como o agravo de instrumento, é interposto em duas peças, ou seja, uma peça de interposição e uma peça de razões de apelação. A peça de interposição é destinada ao juiz da COR e a peça de razões de apelação é destinada ao tribunal. Então, veja o artigo 1010. A apelação interposta por petição dirigida ao juiz. Petição de interposição. Conterá. O que tem que conter nessa petição? O nome e a qualificação das partes, na peça de interposição, e a exposição do fato e do direito. Ou seja, por que você está apelando, o que te faz apelar? Não concordei com a sentença, né? Ou um prejuízo. Tá? Então, pelo o artigo 1009, eu posso lá interpor uma apelação. Também tem que ir no mesmo instrumento, né, as razões do pedido da reforma ou decretação de nulidade, ou seja, razões de apelação e pedido por uma nova apelação. Queridos, sempre, a peça de interposição de razão é interposta ao mesmo tempo, sob pena de preclusão. Se você não faz o mesmo ato, precluiu, aí é preclusão lógica, porque você tem que fazer junto
com a petição de interposição. Se você peticionou a interposição e não colocou as contratações, você não pode mais fazer, certo? Então, vamos lá. A petição de interposição, estrutura. Primeiro, endereçamento. Para quem que eu direciono a petição de interposição? Artigo 1010, para o juiz da vara. Como a nossa ação envolve a União, a Justiça Federal, então eu tenho que remeter ao excelentíssimo senhor doutor juiz federal da Vara Federal da cidade de Devastação, Espírito Santo. Número do processo, sempre identifica a nossa petição com o número do processo. Qualificação das partes, lembrando que não precisa ser a qualificação completa, basta ser informar, né, a pessoa e informar que ela está devidamente qualificada nos presentes, já devidamente qualificada nos presentes autos. Numérico da petição de interposição, ou seja, o que você tem que colocar ali no texto da petição de interposição? Você tem que mencionar o nome do recurso que você está colocando junto com o fundamento, tá? Falar que o recurso é tempestivo, tá? O fundamento é o 1009 seguinte, tanto para o nome do recurso quanto para a tempestividade. Pedir para que seja recebido no efeito devolutivo, suspensivo ativo. Veja, a apelação, por si só, pelo artigo 1012, ela já tem um efeito suspensivo, mas ela suspende a execução da sentença. No entanto, a sentença foi julgada improcedente. Nesse caso, o efeito suspensivo ativo é para tirar a improcedência, suspender a improcedência da sentença, de forma a liminar, aquela liminar que a gente pediu no agravo foi concedida pelo tribunal, permanecer. Já vamos falar mais um pouquinho sobre isso. Entendeu? Aqui na peça de interposição, somente mencionar que seja recebida presente apelação com concessão do efeito suspensivo ativo. Porque lá nas razões a gente vai explicar o porquê desse efeito suspensivo ativo. Requerer a intimação dos apelados e requerer aí que se encaminhe as contrarrazões ao Tribunal Federal. Então, a petição de interposição, o juiz recebe e você pede para que ele remeta razões, que as razões é dirigida ao tribunal, para o próprio. Aí, finalização, local, data, mês, né, dia, mês e ano. Lembrar sempre que o nome da advogada é Mariana, que vocês estão representando. E, mais uma vez, eu digo para vocês que essa posição de peça, né, de interposição, a gente fala geralmente em uma ou duas laudas, bem sucinta, bem rápida, bem objetiva, certo? E aí, coloquei um exemplo para vocês da petição do cabeçalho, né, da petição de interposição. Aí, vamos lá. A peça de razões de apelação. Então, aqui, para quem que eu vou mandar? Para o tribunal, certo? O egrégio tribunal federal do Estado do Espírito Santo ou da segunda região. Número do processo, nome do apelante e apelado, a origem do processo, né, a vara de origem. Então, colocar no cabeçalho as informações básicas para serem fáceis de identificar as partes. E aí, dentro das minhas razões, o que eu vou colocar? Item 1, do cabimento. Por que cabe apelação? Porque contra toda a sentença, cabe apelação conforme artigo 1009. Uma frasezinha, 2, 3 linhas, já está de bom tamanho. Item 2, do preparo. Tem que ter preparo? Tem. Você tem que recolher o preparo? Justamente pelo artigo 18, aí, que isenta de custos no caso de ação civil pública, desde que não haja ali a má-fé. Item 3, da tempestividade. Repetir novamente que o recurso foi interposto dentro do prazo recursal de 15 dias, previsto aí no artigo 1010, parágrafo 1º. Item 4, tá? Dos fatos. Aí você vai contar toda a história que eu contei para vocês no começo dessa gravação, certo? Tudo, desde o comecinho, falar do fato que ocorreu, da interposição da ação civil pública, da negativa da liminar, da interposição de agravo de instrumento, falar que da concessão da liminar pelo tribunal através do agravo de instrumento e do interferimento da improcedência da inicial da sentença que você quer
recorrer pelo juízo de primeiro grau. Então, toda a historinha tem que ser contada. Por quê? A sentença que você quer recorrer. Segundo, você quer manter a liminar. Por isso você precisa contar toda a historinha. Agora sim, efeito suspensivo ativo. Né? O item 5. Aqui, vocês vão pedir para manter a liminar que foi concedida no agravo de instrumento. Certo? Então, você interpôs a inicial com pedido liminar. O juiz negou, você agravou. Chegou ao tribunal, ele reformou a decisão concedendo a liminar. Certo? Aí veio improcedência da ação. Você apelou, agora o que você quer pedir? Para que a sentença não produza efeitos e a liminar continua produzindo efeitos. Então, você quer um efeito suspensivo ativo, ou seja, afastar a sentença para que mantenha-se a liminar concedida em sede de agravo de instrumento. Importante que nessa parte você vai ter que explicar novamente a questão do periculo in mora e fomus boni iuris, que eu expliquei no vídeo anterior, quando falamos de agravo de instrumento. Então, eu peço para vocês voltarem lá, verem o slide que eu deixei para vocês lá, e repetir aqui aquela fundamentação. Você pode até usar um pouco da criatividade, colocar outra jurisprudência, principalmente do tribunal, do STJ, né, e até mesmo do STF, que vai ajudar muito vocês em outras esferas. Lembram que no recurso especial e no recurso extraordinário, você só vai poder discutir aquilo que foi pré-questionado no acórdão, na apelação, tá? Então, se valem ainda a criatividade para buscar dentro da lei, da jurisprudência, o que achar necessário que possa fundamentar aí o fumus boni iuris e o periculo in mora. No item 6, da legitimidade ativa da associação. Isso nós explicamos no vídeo 1, que fala que a associação ela é legitimada porque ela é formada aí há mais de um ano e ela é legalmente constituída e tem dentro das suas finalidades institucionais, né, associativas, a proteção do meio ambiente. Então, eu recomendo vocês que vejam lá o primeiro vídeo ou o slide do primeiro vídeo que vai estar explicando certinho o porquê da legitimidade. Veja, você está apelando, foi totalmente improcedente, então você está revendo todo o processo aqui. Então, você tem que trazer também toda a fundamentação, certo? O que nos remete ao item 7, que é da legitimidade passiva. Aqui vocês precisam ter uma especial atenção também. Tá? Explicar que a empresa Montanha do Rio Sujo é ré, né? Possui legitimidade passiva, né? Justamente porque ela causou o dano. E a União é legitimada passiva justamente porque ela foi omissa perante o dano, mesmo tendo sido várias vezes acionada, notificada, tendo tido várias denúncias da União nada fez, certo? Preciso explicar por que as duas estão ali solidariamente no polo passivo da demanda. Item 8, do mérito. Lembra que eu falei? Tanto o devolutum quanto o apelato. O que vocês estão apelando? Tudo. Porque a sentença foi totalmente improcedente. Então, vocês têm que trazer como fundamento tudo que foi discutido na inicial de ação civil pública. Só que aí, vocês vão ter que atacar também a decisão, a sentença do juiz. Ou seja, colocar uma parte especial na peça de vocês, explicando que não cabe a comprovação de negligência, imprudência ou imperícia. Porque a responsabilidade é objetiva, ele foca nisso. Na responsabilidade objetiva. Dê um destaque para isso, certo? Então, fala que ali o fato de ter causado dano já enseja na reparação, conforme o artigo 14, parágrafo 1º da Lei 6938, de 81, certo? Então, tudo aquilo que você já pegou lá no inicial, você vai trazer como fundamentação da apelação e vai acrescentar jurisprudência, vai acrescentar a outra legislação que convier, vai explicar mais claramente a responsabilidade objetiva, pega as matérias lá de direito civil que explica essa teoria, para ficar bem claro que não precisa comprovar a culpa, basta o nexo causal, né? Ou
seja, a ação e anexo causal entre a ação e o dano. Qual foi a ação? A ação, falta de cuidado ali na infraestrutura, falta de fiscalização. Qual foi o dano? Rompimento da o dano, né? Poluição, perda de vidas, perda de casa. Qual o nexo causal? O rompimento da barragem. Então, o que liga o fato à ação, né, é justamente a barragem ter rompido. Tá? Então, não esqueçam de fazer tudo isso. Recomendo muito para que antes de você iniciar a sua apelação, revisite os outros 2 vídeos para que vocês possam ter todas as ideias aí bem claras, certo? E o pedido. Aqui no pedido, você precisa, em primeiro, já pedir para que seja conhecido e provido, reformando a sentença. Aí, na reforma da sentença, você tem que lembrar o que você pediu na petição inicial. Reformando a sentença para que seja concedida indenização às vítimas, que sejam cessadas as atividades ainda danosas, né? Que a empresa repare o meio ambiente. Né? Aí, você não esquece, para coagir, né, a empresa a fazê-lo, pede multa diária. Pede para o juiz lá, ó, sob pena de multa diária. Também é interessante você pedir o bloqueio dos valores, porque a depender da sua ação, pode ter uma indenização futura. Pode ser que a empresa aí dilapide o seu patrimônio e não tenha como responder, o que vai acabar ensejando em responsabilidade subsidiária aí da União. Certo? Então, o bloqueio de bens e valores é interessante também pedir. Também vocês precisam pedir que aquele efeito suspensivo que você colocou de forma destacada nas suas razões de apelação seja concedido. Lembra que se você não pedir aqui na parte dos pedidos, aquilo que não é pedido não pode ser apreciado, não pode ser concedido. Tá? Então, tem que pedir que seja concedido o efeito suspensivo. Lá, você só justificou aqui, você está pedindo. Depois de requerer a condenação às custas processuais e honorários advocatícios, lógico, porque é a nossa parte, né? Nós somos advogados, então não pode esquecer disso, dos honorários. E também que requerer a intimação do Ministério Público, porque aqui ele vai agir com custos leves. Porque meio ambiente é direito e dever de todos, né? E cabe ao Ministério Público fiscalizar, né? Para proteger o nosso meio ambiente. E, por fim, nós temos a finalização com local, dia, mês e ano, o nome, assinatura e número da OAB. Lembrando que vocês estão representando Mariana, então o nome da advogada tem que ser Mariana. E eu coloquei aqui um cabeçalho da peça de apelação de vocês, para servir aí de início, né, de start, certo? Bom, espero ter ajudado vocês. Não esqueçam de cumprir os prazos. Tá? Não esqueçam de ler, estudar, pesquisar sobre o que nós conversamos aqui. Tá? E eu vejo vocês na próxima semana. Tá? Um beijo, fiquem bem, bons estudos. Tchau! Até mais!